Bom, rapaziada, hoje teremos então aula 1 do módulo intermediário e avançado para vocês aqui do YouTube. Vamos falar um pouquinho e vamos abordar como se anda em carros da VDC, WDT800 e até mesmo os DCGPs da vida. E para você que ainda não aprendeu a fazer drift, não assistiu a minha aula número 1, eu recomendo você ir lá e assistir, aprender pelo menos o básico para depois tentar fazer essa aula aqui. O certo seria mesmo você fazer o meu curso completo e assim você vai ter aí toda a estrutura desde a sua base do drift até como se anda em um campeonato, acertos e tudo mais sobre um carro de 900 mil cavalos aqui no Assetto Corsa. Lembrando que a gente pode também mixar ali com a realidade, tudo que a gente aprende aqui no Assetto Corsa, a gente consegue transportar para um carro da vida real, e é isso mesmo, você vai aprender tanto aqui no simulador como na vida real, caso um dia você queira andar, montar seu carro ou até mesmo fazer uma aula ou alugar. E pra gente dar início à nossa aula, eu peço que vocês entrem na pista de Mugello, uma pista que é do próprio jogo Assetto Corsa. Todos vão ter aí baixado, não precisa ficar achando a pista nem nada. E peço para vocês também buscarem aqui pelos carros da WDT 800 cavalos. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto dos WDT como dos VDCs, para vocês baixarem os packs aí completos. E vou falar para vocês que os carros da WDT, eles são basicamente a mesma coisa, tá? Não muda muito a cavalaria, não muda nada de peso, não muda nada de torque. Então um carro ou outro vai ter alguma diferencinha assim na tocada, mas é algo muito sutil. Então eu falo para vocês que você pode escolher qualquer carro aqui que não vai influenciar tanto assim na sua tocada, tá? Como ultimamente eu tô andando bastante de BRZ, GT86, vou colocar aqui o GT86 da WDT800 e bora lá pra pista. Lembrando que vou começar aí com os WDTs, depois a gente passa para algo mais avançado que seria os VDCs. Bom, rapaziada, já estamos aqui então na pista de Mugello com o nosso GT86 WDT800. Eu vou falar para vocês que esse carro aqui a gente não vai precisar de muito setup, até porque todos os carros vêm bem ajustadinhos, né? E eles são meio que iguais ali dentro desse pack. A única coisa que eu gosto mesmo de fazer nos carros é deixar um pouquinho mais alto o brake bias aqui, para deixar o freio mais dianteiro possível do carro, tá? Então, para quem não tá ligado, o brake bias ele trabalha ali com a sensibilidade dos freios. Quanto maior aqui a porcentagem, mais ele joga o freio para frente, quanto menor, mais ele vai jogando para trás. No meio ali ele fica meio que equilibrado, beleza? Então vamos só fazer esse setup de ajuste. E para a gente começar a aula aqui, eu quero abordar um assunto muito importante que muita gente tem dificuldade de fazer logo de cara, que é a largada com os carros mais fortes, tanto com os WDTs, como os DCGPs, como os da VDC. Então eu vou passar algumas dicas para vocês de como a gente vai fazer essa largada, tentando buscar o grip com o controle do carro e ganhando velocidade de aceleração. Por que que eu falo isso? Porque tem muita gente que quando começa a jogar com esses carros não consegue ter o controle do carro em linha reta, e isso é muito importante para a gente ganhar a velocidade ali da nossa lançada, tá? O que que eu vou começar falando para vocês? O volante em si no drift, ele nunca é totalmente preso, tá? Vamos lembrar disso, a gente sempre vai deixar o volante meio que solto e fazer pequenos ajustes ali, até mesmo quando a gente estiver largando ali com o carro antes da nossa lançada. Outra coisa é a aceleração progressiva, tá? Então por que que a gente usa a aceleração progressiva? Não coloca o pé todo de uma vez? Porque a gente quer buscar o grip do pneu em contato com o solo. Então a gente vai dar aquela pisadinha a mais, o carro começou a distracionar, a gente tira, coloca o pé de novo, vai achando ali, buscando, né, a velocidade junto com o grip, fazendo com que o carro tenha controle e você consiga ir para frente ali sem maiores problemas. Bom, eu vou fazer aqui uma largada como que é que se deve ser feito, tá? Então bora lá, ó. Vou sair aqui progressivamente na aceleração, ó, bem de boinha. Segunda, acelera. Tá vendo que o carro ele quer descontrolar, ele quer distracionar, e eu dou uma tiradinha de pé nele e volto a aceleração. O volante ele tá ali meio que solto, né? Eu só vou fazendo pequenos ajustes para ele manter no trilho que eu quero. E eu falo isso, rapaziada, porque tem muita gente que já sai na largada acelerando tudão
Então, se você não tiver esse controle de deixar o volante solto, se você acelerar tudão segurando o volante, olha o que pode acontecer, ó, ele vai distracionar, ele vai sair de lado, ele vai perder o controle da sua mão totalmente. Ainda foi até que controlado, né? Eu não perdi o controle total assim do carro, dava ainda pra gente salvar, mas se a gente começar a bater marcha ali e segurar o volante, ele vai puxar para algum lado e você vai rodar. E isso, que nem eu falei, é nos carros aqui da WDT, nos carros da DCGP e nos carros da VDC, que são carros mais fortes, que a gente não pode abusar tanto assim na aceleração e nessa segurada de volante de começo, tá? Então, vamos lembrar disso, ó, vem subindo marcha progressivamente, aceleração progressiva também, e guiando o volante aqui, ó, sem maiores problemas. Não segura muito, senão você vai acabar que vai descontrolar, vai rodar, vai bater, enfim, não vai ganhar aquela velocidade para nossa lançada, que é o principal, né? Uma das coisas principais que a gente tem que entender, que é a lançada. Depois que a gente entra na lançada, o resto do trilho da pista fica muito mais fácil da gente fazer. Treinem bastante essa largada, sabe? Essa progressividade de aceleração, esse volante um pouquinho mais solto, para a gente conseguir começar a ganhar a velocidade necessária para fazer depois os próximos passos. O que eu vou entrar agora com vocês? Eu vou entrar em parte de aceleração desses carros mais fortes. Antes da gente começar a abordar esse assunto de aceleração, eu quero lembrar vocês que, mano, a aceleração nesses carros é a nossa grande aliada, é a nossa grande amiga. Muita gente, quando vai ensinar a andar nesses carros, fala assim, ah, tira a potência, né, reduz ali a pressão do turbo e tudo mais, que você vai conseguir ter o controle do carro. De fato, em aceleração, em largada, às vezes você pode até ter mais o controle do carro, mas em uma curva, quanto mais potência, na minha visão, é mais fácil de você fazer ali com menos correções aquela curva. Então por isso que eu não falei para vocês tirarem potência ali do carro, porque eu quero que vocês usem 100% dessa potência juntamente com o TPS, com a aceleração de 100%. Vou lembrar vocês que a gente tem essa barrinha aqui, ó, de aceleração do lado para vocês observarem ali meu pé, tá? Então eu vou pisar aqui na embreagem, ó, e vou acelerar, ó, tá vendo? Aqui tá em 100%, aqui tá na metade do pedal, 100%, metade do pedal. Vamos se basear, se você tiver alguma dúvida, olha ali na barrinha que você vai conseguir entender o que eu tô fazendo com meus pés, tá? Vou soltar aqui da embreagem para vocês verem que última embreagem, meio freio e acelerador, ok? Bom, e pra gente começar ali, né, a fazer essa curva com VDC, diferente dos outros carros que a gente usa bastante correção e tudo mais, eu quero que vocês usem apenas a aceleração, e vai ser assim, aquela aceleração 100% o tempo todo da curva, sem tirar o pé. Isso por quê? Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas eu vou fazer um exemplo aqui, o que eu quero que vocês façam, tá? Se você chegou nessa aula, acredito eu que você já sabe fazer alguma lançada, né, com os outros carros mais fracos. Então a gente tem vários tipos de lançada, né? A gente pode lançar aqui no balanço, a gente pode lançar no flick, né? A gente pode lançar no freio de mão, no clutch kick. Então a gente tem vários tipos de lançada, e a lançada que você vai usar aqui vai ser a que você mais gosta, que você mais tem confiança. Bom, dá uma resinha também, né, pra gente ganhar uma certa distância, tá? A gente tem aquele poste ali como referência. Sempre se apeguem também a pontos de referência na pista, que vai te ajudar bastante. Eu dei uma resinha pra gente começar aqui a ter um ganho progressivo de velocidade pra gente fazer essa lançada do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente já sabe, beleza? Então, ó, a primeirinha é a segunda. E o que vai acontecer aqui? Eu quero que vocês venham de terceira ou de quarta, ó, faz a lançada, fiz a lançada no freio de mão e o meu pé, ó, tá 100% no acelerador. A única coisa que eu tô fazendo aqui, ó, é correção com o volante, beleza? Então faça isso, faz a lançada, deixa, né, passar um pouquinho da curva para você fazer a lançada, bota o pé ali no acelerador e não tira, deixa TPS 100% fundo, né, e vem fazendo pequenas correções com o volante. Se precisar colocar um pouquinho a mais de ângulo, deixa o volante girar um pouquinho a mais, libera, né, ali o volante. Se precisar fechar um pouquinho mais a curva, vem tirando ali o volante, vem fechando um pouquinho mais a curva, mas é isso, 100% de pedal. E por que eu quero que vocês façam isso? Para vocês entenderem como esses carros funcionam, tá? Esses carros, eles funcionam na agressividade.
quanto mais pé fundo, obviamente que eles têm força pra gente corrigir e tal, se a gente precisar ali tirar o pé, esperar um tempo e voltar. Mas quanto mais pé fundo, mais fácil de você colocar o carro ali no trilho, dele caminhar na curva que você quer, e você vai fazer menos correção, de uma forma que o seu drift vai ficar um pouquinho mais fluido. Bom, como você já tá tentando fazer para um lado, a gente também sempre faz para o outro lado, né? Vamos utilizar essa curva aqui mesmo de Mugello, né? A primeira curva, e nessa curva ela é uma curva de descida, então a gente tem que se atentar a algumas coisinhas, ó. Eu venho e coloco o pé aqui, ó, vou deixando o carro ganhar um pouquinho mais de ângulo, não tirei o pé ainda do acelerador por nada, tá? Eu quero que vocês façam esses movimentos ali umas 5, 10, 15 vezes para vocês entenderem a levada do carro perante a curva. Que nem eu falei, uma dica muito importante para essa lançada, né, para vocês conseguirem colocar o pé ali no 100%, é você deixar o carro passar um pouquinho da curva para você fazer a lançada. Então, ó, perceba que eu comecei a fazer a lançada mais ou menos aqui, tá? Então se eu fizesse a lançada um pouquinho mais para trás e carcasse o pé no fundo, provavelmente o meu carro ia embicar aqui para grama. Então a linha também conta muito. E vamos lembrar que esses carros eles têm força, né? Então a gente consegue colocar ali onde a gente quer, colocar o pé no acelerador e ele vai empurrar para a direção onde a gente está mandando. E assim, rapaziada, isso que eu estou ensinando aqui, ele até que entra na situação de vida real, tá? Mas na vida real a gente ainda assim vai fazer alguns ajustes ali de aceleração, a gente não vai manter o carro tanto tempo no corte assim, para não estragar nosso motor, então a gente tem algumas medidas de proteção, tá? Mas aqui no Assetto Corsa a gente pode começar fazendo isso para a gente entender por quê. Eu não quero que vocês tirem o pé do acelerador no meio da curva do nada e demorem a voltar a acelerar, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui tirando o pé do acelerador no meio da curva para vocês entenderem o que vai acontecer. Então eu venho aqui, ó, na lançadinha bem tranquila, ó. Se eu tiro o pé do meio da curva, ele arrasta e eu não tenho mais ângulo para colocar a aceleração e continuar a curva ali no ângulo que eu tava. Ou pior, às vezes, dependendo do jeito que eu tô, no ângulo que eu tô, o carro ele dá uma chicoteada muito rápida pro outro lado. Nessa situação que eu fiz agora com vocês, o carro ele passou do ângulo. Mas que nem eu falei, ele poderia ter simplesmente ganhado o grip e virado pro outro lado totalmente, você ia perder o controle do carro. Então por isso que eu quero que vocês carquem o pé lá no 100% e vem subindo ali, fazendo curvão, mano, sem maiores problemas, pequenos ajustes ali de volante. Ah, tô corrigindo o volante. Por enquanto não tem problema, corrigir no volante. Bom, você fez esse exercício algumas vezes aí, conseguiu fazer a curva ali com o pé 100% lá no fundo, mano, não rodou, conseguiu segurar, fez pequenas correções no volante e tudo mais. Agora sim a gente vai conseguir fazer pequenas correções na aceleração. E essa correção de aceleração ela vai ser assim, ó. A gente vai estar aqui entre 60%, 70% a 100%. 70%, 60% a 100%. Então vão ser correções de alta rotação, tá? A gente não vai deixar a rotação do carro cair, porque se a rotação do carro cair, quando a gente colocar o pé lá de novo, ele vai demorar muito para voltar a aceleração e pode ser que nesse tempo o carro passe do ângulo ou ele ganhe aquele grip e dê a chicoteada pro outro lado. Bom, então vamos fazer aqui uma lançada com pequenas correções. Eu vou largar de segunda mesmo, porque esses carros não tem problema. Aliás, aqui no Assetto Corsa não tem problema, né? Largar de segunda. Ó, lancei. Opa, fiz uma correção, voltei, fiz uma correção, voltei. Vocês perceberam que eu prestei mais atenção na minha correção de aceleração, né, do que na pista em si, para tentar demonstrar para vocês. Mas assim, essas correções, elas vão ser necessárias dependendo do ângulo que você entrar na pista, dependendo da linha que você entrar na pista, dependendo da correção que você vai precisar fazer. Então, o drift a gente preza muito por você entrar na linha e manter acelerado o carro 100% ali, levantando fumaça, o juiz vendo que você tá ali com aquele comprometimento de aceleração, e quanto mais você tira o pé, mais pontos você vai perdendo, tá? A não ser que você precise fazer aquela correção ali para entrar na linha certa, obviamente, os juízes vão entender e vão descontar menos pontos do que aquela pessoa que fica tirando o pé, colocando o pé, fica dando clutch kickada ali no meio da volta e tudo mais. E lembrando também vocês que o clutch kick é uma solução muito boa pra gente, principalmente nesses carros aqui. Então a gente pode lançar aqui com o carro, e se a gente quiser fazer alguma correção, a gente pode também fazer aquela clutch kickada para o carro ele dar uma acalmada e depois a gente voltar com a aceleração total do carro, beleza?
Vamos fazer aqui descendo, ó, pra gente ver se a gente faz alguma correção. Ó, já fiz uma correção de lançada ali, né? Tirei e voltei o pé. Vocês viram que eu tirei muito o pé e ele começou a espalhar? É isso que a gente não quer, tá, rapaziada? Quanto mais aceleração a gente tiver, mais a gente brincar ali entre a casa dos 80 a 100% de TPS, né? De aceleração, vai ser aquele drift mais redondo para esses carros, tá? Então, eu acho que a primeira parte dessa aula foi isso. Como eu já falei aqui no começo, na introdução, mano, se você quer aprender tudo isso, tem tudo isso lá no meu curso de Drift Virtual, então vai estar aqui no link da descrição. Recomendo muito você, mesmo que você já sabe andar de carro fraco, né? Ou até mesmo se você já sabe andar de carro mais forte, mas ainda não compete, quer pegar as dicas, quer entender como que é uma competição, como se faz um setupzinho básico no carro, como a gente anda ali na competitividade mesmo, né, de um campeonato, tem tudo lá nesse curso e você vai aprender ali a se tornar um piloto de drift virtual, e quando você quiser passar para o seu carro vai estar muito mais fácil as coisas, você não vai precisar quase nem fazer aula, só vai sentar e andar. Demorou, rapaziada? Então acredito que é isso, as minhas dicas para você andar num carro da WDT, num carro da DCGP e da VDC. Outra coisa que eu quase esqueci aqui de falar para vocês é que faz essa ordem de carros, tá? Baixa esses 3 packs e anda primeiro nos da WDT, que na minha visão são os carros mais fáceis desses carros mais fortes. Depois anda no DCGP, que é um carro um pouquinho mais realista, mas ainda não é tão forte assim que nem os VDCs. E depois você anda no VDC, que o VDC é aquele carro que, mano, você sente tudo, sabe? Você sente o grip, você sente as trepidações, ele é muito mais rápido, a velocidade dele de curva é muito maior. Então vai fazendo essa progressividade para você ir pegando a mão ali aos poucos, né? Dessa velocidade, desse grip, desse realismo, se assim eu posso dizer. Demorou? Rapaziada, se inscreve aí no canal, deixa o seu likeão. É nóis, falou, valeu e fui!